graça e paz, meu querido, minha querida. Mateus capítulo 23, verso 24 e 25 diz: guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes estão cheios de roubo e de glutonaria por dentro. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então o Senhor Jesus está nos ensinando aqui sobre prioridade. É claro que ninguém gostaria de tomar um café ou beber uma Coca-Cola com um mosquito dentro. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos focar naquilo que realmente é essencial e mais importante. Que existem prioridades. Precisamos saber quais batalhas devemos travar e aquilo que é mais importante. A igreja evangélica brasileira parece muitas das vezes que ela trava lutas que não são prioridade, que ela foca em coisas secundárias, enquanto as coisas mais importantes são deixadas de lado. Ultimamente eu participei de alguns eventos voltados para a família, tenho visto algumas coisas, e eu acho interessante como às vezes nós damos destaque às coisas que não são tão importantes ou tão parte do nosso dia a dia. Hoje se fala muito sobre esse surto que foi a questão do bebê reborn, sobre outras coisas. E aí eu refletindo sobre isso, eu parei para pensar que quantas pessoas eu conheço que têm um bebê reborn? Quantas pessoas nós conhecemos que enfrentam alguns problemas que muitas das vezes são tratados como importantes, enquanto questões que fazem parte da realidade da igreja muitas das vezes são deixadas de lado, como o adultério. A gente tem todos os dias casos de pastores, de líderes, de ministros de louvor caindo de adultério e se fala muito pouco sobre isso. Enquanto muitos dedicam tempo e esforço para combater a chamada música secular, para combater a tatuagem, outras coisas, eu nem vou entrar no mérito dessas questões, mas que coisas que são mais importantes, como uma vida de oração, como leitura da palavra, como amar o próximo, como viver em santidade, são deixadas de lado. Um mosquito não deve ser engolido, mas muito menos um camelo. Você não pode se preocupar com uma formiga num copo de café enquanto você tem um rato dentro da panela de feijão. Se a sua conta de água ela aumenta absurdamente e você descobre que você tem um vazamento na sua caixa d'água e que você tem uma torneira que fica pingando, o seu foco tem que ser primeiro resolver o vazamento na caixa d'água e depois você resolve o vazamento menor. Foi isso que Jesus disse para Marta quando Marta reclamou, pedindo que Maria lhe ajudasse. Jesus disse: Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas, mas uma só te é necessária. Muitas das vezes nós focamos naquilo que não é essencial e precisamos pedir a Deus discernimento. Termino com Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Então, se estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, aqui são os discípulos, os apóstolos, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A última pergunta dos apóstolos para Jesus foi: será neste tempo ou depois que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus muda completamente o foco a direção da conversa, dizendo: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Porque essas coisas não lhes competem saber. Jesus estava dizendo para eles: olha só, o foco de vocês, a prioridade de vocês não tem que ser essa. Tem coisa mais importante. Sejam cheios do Espírito Santo e anunciem o Evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, conforme Jesus já tinha dito. Devemos focar naquilo que é essencial. Devemos pedir a Deus, essa deve ser a nossa oração, por isso que a melhor oração a se fazer é: Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, me mostre a Tua vontade, me guia ao centro da Tua vontade, porque muitas das vezes as nossas visões, as nossas percepções são equivocadas. A mulher samaritana conversando com Jesus, quando ela descobre que Jesus é profeta,
porque Jesus revelou a vida que ela havia vivido. Ela pergunta para Jesus: é nesse monte que devemos adorar um no outro? E Jesus diz: mulher, é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: não é essa a preocupação que você deve ter de qual é o lugar exato para se adorar. Até porque a prioridade dela devia ser consertar a vida dela. Que o Senhor nos guie e nos mostre aquilo que é prioridade para Ele. Eu creio e vejo que temos perdido tempo com tantas discussões tolas, com tantas coisas que não acrescentam, com tantas conversas inúteis. Paulo disse a Timóteo: foge dos debates inúteis, das genealogias intermináveis, daquilo que não produz edificação. Às vezes a gente gasta tanto tempo, esforço, estudo em coisas que não acrescentam nada. Tantos debates improdutivos, focando nossa energia, nosso tempo em coisas tão secundárias, tão sem importância, e o principal tem sido deixado de lado. Que o Senhor nos ajude, nos guie, para que a gente pare de coar mosquito e engolir camelo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.